Jesus. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos falar o título dessa mensagem? Vamos lá? Jesus veio ao mundo para que os que não veem, vejam. De novo, só as irmãs agora. Jesus veio ao mundo para que os que não veem, vejam. Os irmãos, Jesus veio ao mundo para que os que não veem, vejam. Ó Senhor Jesus, amém. Irmãos, louvado seja o Senhor. Agora sim. Amém. Na semana passada, ultimamente, a gente tem visto a palavra do Senhor de uma maneira muito forte, né? Que o encargo que o Senhor tem dado para a igreja não é algo teórico e religioso, né? Mas é algo totalmente, uma palavra viva, né? Uma palavra que mexe com o nosso interior, com a nossa estrutura, não é? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, essa noite, o Senhor deseja falar com cada um de nós, não é? Porque a palavra do Senhor é viva, não é? Nós cantamos no hino que a palavra do Senhor é viva, né? Sendo a palavra viva. Ele é a palavra viva ou não, irmãos? Então agora nós precisamos abrir o nosso coração. Antes de iniciar aqui, irmãos, eu só queria falar para os irmãos, contextualizando, e eu até compartilhei semana passada, que uma dificuldade e uma limitação que os judeus, os líderes judeus, os fariseus naquela época tinham, era de crer no Senhor, que Ele era o enviado de Deus. Mas principalmente, irmãos, eu toquei numa palavra, fala assim, que o Senhor, a palavra não cabia dentro deles. Irmãos, nessa noite nós precisamos nos esvaziar diante do Senhor. Nós possamos voltar o nosso coração para o Senhor, para ver, Senhor, como está meu coração, né? Está preenchido de muitas coisas da semana, do cansaço, das tribulações, das provas, dos pecados que a gente não confessou ainda ao Senhor. Mas, irmãos, nesse momento o Senhor deseja que nós limpemos nosso coração, para que Ele fale a nós e a palavra dEle tenha espaço dentro de nós. Irmãos, eu não quero sair daqui nessa noite da maneira que eu cheguei aqui. Às vezes um pouco frio, um pouco apático, às vezes esperando alguém me ajudar a tocar no Senhor, agitar as águas, né, para eu ser curado. Mas, irmãos, eu quero sair daqui agitando as águas, para que outros possam ser curados também. Mas para isso, irmãos, nós precisamos limpar o nosso coração. Irmãos, os líderes judeus, eles não conseguiam ver que o Senhor Jesus, que era a própria palavra, que estava ali perto deles, falando com eles, eles não conseguiam identificar, irmãos, porque o coração estava endurecido. Ó Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, irmãos, nós precisamos abrir o nosso ser ao Senhor, para que Ele fale ao nosso coração e o Senhor encontre lugar. Amém? Quem está disposto a se esvaziar diante do Senhor? Vamos então fazer uma oração ao Senhor? Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, eu quero me esvaziar diante de Ti. Confesso que nada sou diante da Sua pessoa, diante da Tua glória poderosa. Eu quero me abrir ao Senhor, abrir ao Teu falar, abrir o meu coração. Me dê um coração de carne, um coração que possa fazer com que a palavra penetre nela, Senhor Jesus, e possa germinar, a semente cair em boa terra. Senhor, venha limpar o meu coração, tudo que me atormentou durante essa semana, Senhor, limpa-nos completamente, e queremos desfrutar do Senhor nessa noite, Senhor, sem nenhum impedimento, livres para adorar o Senhor, porque nós somos sacerdotes, queremos cumprir o desejo do Senhor, cumprir o Teu sonho, Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo base dessa, do versículo do 1 ao 41 do capítulo 9 de João, tá? Porém, nós vamos desfrutar ao longo da mensagem. Porém, o versículo chave representante dessa mensagem, do título, é o versículo... Opa, estou no capítulo errado aqui, por que não estou achando? Senhor Jesus, amém? 9. Versículo 39. Vamos lá, irmãos? João 9, 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Irmãos, nós vimos aqui que os líderes judeus, eles tinham inveja, né, de Jesus, e tinham uma preocupação no seu coração, que era a posição, sua posição de destaque, seus privilégios. Até essa semana eu estava pensando, até compartilhei com os irmãos um pouco no GF, na quarta-feira, e essa questão, irmãos, a gente não pode olhar somente de uma questão de, vamos dizer assim, né, questão de hierarquia, né, olhar para aqueles irmãos que estão à nossa frente, ou que têm maiores responsabilidades que nós, as funções são mais desenvolvidas que a nossa. Esse problema aqui, irmãos, não é somente para aqueles irmãos que ocupam uma função mais expressiva, mas, irmãos, eles tinham inveja de Jesus. Irmãos, a inveja está no nosso coração, faz parte, irmãos, do nosso ser natural caído. Aí nós vamos lá para Gênesis, né? Gênesis 2, o Senhor Jesus falou o que falou para Adão e Eva, irmãos? Vamos abrir lá? Gênesis 2, vale a pena, né? Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17, vai falando assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos fazer uma ligação, irmãos, com Romanos. O Senhor me deu esse versículo hoje. Nós já vamos para lá, tá? Mas então aqui, irmãos, em Gênesis, o Senhor colocou o homem ali no jardim do Éden e falou: vocês precisam, a função de vocês é cultivar e guardar o jardim. Só isso. Mas deu uma advertência para eles, não foi? Falou assim: vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, irmãos, acontece o quê? Todo mundo já conhece, né? Mas é importante a gente frisar por onde entrou a cegueira espiritual no homem, na natureza humana. Qual que foi, irmãos? Desobedeceu. Por que, irmãos, desobedeceu? Porque ouviu a sagacidade da serpente. Irmãos, Satanás, ele é astuto, não é? Até na imersão de quinta-feira, que é uma parte do alimento diário, fala assim, o ponto 4, Satanás é astuto. A serpente, irmãos, ali, ela foi até a mulher e falou, vou trocar as palavras, tá bom, irmão? Mas é o mesmo contexto, tá bom? Por que você não come daquele fruto que é tão bonito? Né? É apetitoso, parece que não é bonito, ó, vista, agradável aos olhos, né? Para dar conhecimento. Foi lá, enganou a mulher deu ouvidos, levou o fruto para o seu marido, comeu, os dois pecaram. Esse era o desejo original de Deus, irmãos? Qual que era a vontade do Senhor? Comer da árvore da vida, não era? Ele colocou a árvore da vida no meio do jardim, não foi? Para quê, irmãos? Para comer da árvore da vida. Esse era o desejo original de Deus. Mas, pela desobediência e pela sagacidade da serpente, o homem ouviu e caiu. Vamos lá para Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aí, irmãos, aqui mostra a degradação, né?
e a sentença que o ser humano recebeu, toda a humanidade. Fala assim, 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, quando o homem pecou, o que aconteceu? Recebeu a morte. Irmãos, e a morte, queira você, como que é? Queira ou não, isso aí mesmo. Você queira ou não, irmãos, a morte está em mim e está em você. Porque nós temos um estágio limitado aqui nessa vida, uma faixa etária, chega um determinado momento, acabou a nossa experiência aqui. É morte física, mas o nosso corpo vai se deteriorando, desgastando ao longo do tempo. Mas por que, irmãos? Aí entra outro detalhe, o interior, que foi o principal. Por isso que o Senhor menciona, a morte entrou no homem. Irmãos, a morte contém todos esses elementos negativos. Inveja é uma delas. E é isso que predominava, irmãos, nos líderes judeus naquela época. Não era isso? E aí, irmãos, tudo bem. Um alerta para nós agora. Mesmo assim, na mensagem passada, o Senhor falou para nós. Falou que nós precisamos estar ligados, conectados à árvore verdadeira, não é? Qual que é a árvore verdadeira? Árvore da vida. O eu sou, que é o verdadeiro, amém? Quem que é o nosso eu sou? Deus é o único verdadeiro. Irmãos, por isso nós precisamos estar ligados a Ele. Deus está preocupado, Jesus está preocupado, irmão. O Senhor está preocupado a fonte que nós estamos ligados. Tanto que o Senhor falou ali para os líderes, falou assim, vocês precisam se conectar ao verdadeiro, porque eu fui enviado pelo verdadeiro. Então o problema inicial ali, irmãos, qual que era? É que eles estivessem ligados no verdadeiro. Mas eles estavam ligados na onde? Na mentira. Até o João 8,44 fala o quê? Vós sois do diabo, que é vosso pai. Por quê, irmãos? Mentira. Aí entra, irmãos, o quê? Para Deus, não há meio termo. Você leu no Alimento Diário, ontem e hoje, amanhã. O que o Senhor fala, irmãos? O Senhor veio para determinar as coisas, não veio? Não veio? Você, o que Ele falou? Vocês não estão ligados a mim, a Deus, que é meu Pai, mas estão ligados a quem? Ao diabo, ou seja, ou é um ou é outro. Árvore do conhecimento do bem e do mal, ou árvore da vida. Tem alguma outra alternativa, irmãos? Então eu creio, irmãos, que o Senhor tem falado para nós. Nós não podemos ficar em cima do muro. Agora, irmãos, observa como está o seu andar diante do Senhor. Vamos pegar essa semana? A nossa semana, como foi diante do Senhor? O Senhor falou conosco, nos deu a imersão, nos deu a palavra, nos deu o alimento diário, nos deu a Bíblia, nos deu as lives. O que aconteceu? Eu acompanhei. Irmãos, para o Senhor não tem meio termo, ou você segue ou você não segue. Que tal agora nós nos conectarmos ao verdadeiro? Você quer se conectar ao verdadeiro, irmãos? Se conecta ao eu sou. Ele, irmãos, é suficiente para nos dar a vida e nos dar a verdade. Irmãos, Deus precisa da verdade ser sedimentada em nós. Quanto mais verdade em nós, irmãos, fica sedimentado, alicerçado ali, irmãos, mais firmes nós vamos poder, mais firme é a nossa convicção para entrar no reino, não é? O nosso alvo não é o reino, irmãos? Então nós precisamos nos constituir da verdade. Então, irmãos, o problema da cegueira espiritual foi essa daqui. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, vamos nos atentar muito a isso. A árvore do conhecimento, ela é do bem e do mal. Satanás, ele é muito astuto, não é? E ele chega até nós como, irmãos? Com uma coisa grosseira? Uma coisa mal? Como que ele vem? Disfarça, né? Ele disfarça como a serpente e fala no seu ouvido.
por uma coisa boa, irmãos. Às vezes, né, legítimas até. Mas aí o que acontece? Qual que é o problema, irmãos, disso? O problema é que não está vindo do verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Eu até anotei aqui, irmão, cegueira é resultado da desobediência. O Alimento Diário falou essa semana, né? Cegueira é resultado da desobediência. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a consequência do homem duvidar da palavra de Deus é o quê? É comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, o Senhor tem dado a palavra para nós, não tem? O Senhor tem sido abundante na palavra que Ele tem dado para nós. Você sente falta da palavra, irmãos? Nós não podemos sentir falta da palavra, não. Se eu estou sentindo falta da palavra, quer dizer que eu estou muito distante da palavra. Por quê, irmãos? A palavra está, Romanos fala o quê? Está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E o Senhor, irmão, tem dado para nós a imersão. A palavra está perto de nós ou não está? Nós precisamos sentir falta da palavra? Não. Nós precisamos ter sede da palavra. Porque, irmãos, quando a gente tem sede, a gente vai buscar algo, né? Mas algo que você já sabe onde está. Irmãos, para eliminar essa cegueira de nós, essa cegueira aqui, irmãos, está falando sobre a cegueira do nosso espiritual, viu? Não é a nossa cegueira física. Nós estamos aqui enxergando muitos músculos envolvidos para que a nossa visão seja da maneira que é. Mas, irmãos, e os olhos do nosso coração precisam ser iluminados. Efésios, em todo o contexto ali do desejo de Deus, a vontade de Deus, está ali em Efésios, né? Capítulo 1. Certo, irmãos? Fala, o Senhor quer encabeçar todas as coisas em Cristo, não é? De fazer convergir nele todas as coisas. Então, qual que é a vontade de Deus? Encabeçar tudo em Cristo. Só que ali, olha só, irmãos, se você abrir lá em Efésios capítulo 1, todo esse contexto aqui, o final do versículo, ele culmina com o versículo 22 e 23, fala que Cristo está colocando todas as coisas debaixo dos pés da igreja, certo? Não é isso que fala? Para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, deu Cristo à igreja, né? Só que, irmãos, olha só o que está no meio desse capítulo. Versículo 18, só a primeira parte, a parte A, tá bom? Versículo 18 de Efésios 1. Fala assim: iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. Irmãos, diante da vontade do Senhor, do encabeçamento, a nossa visão precisa ser aberta. Precisa ser iluminada. Para quê? Possamos cooperar com o Senhor, não é? E aí, irmãos, em João 9, esse contexto, vamos lá para João 9, ele fala da cura do cego de nascença, né? E aí, irmãos, nós vamos ler um versículo aqui, o versículo 5, nós vamos chegar lá, que fala exatamente sobre a luz do mundo, tá bom? Mas aí ele está falando para os irmãos, para ali para o povo, né? Para os discípulos, para os líderes, né? Que ele caminhando, ele viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram para ele: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Aí Jesus respondeu no versículo 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Vemos aí um impasse. O que é, irmãos? Conceitos, tradição. Quem que perguntou? Discípulo. Nós somos o que do Senhor? O que nós somos do Senhor, irmãos? Nós somos discípulos do Senhor, não somos? Será que nós somos nessa condição? Porque, irmãos, olha só, eles perguntaram: mestre, quem pecou? Ou seja, irmãos, eles estavam procurando alguma coisa lógica, alguma coisa racional, que a sua mente pudesse compreender e pudesse determinar alguma coisa. Não é isso? Quem pecou? Tinha que ter algum histórico humano aí. E era discípulo do Senhor, tá, irmãos? Vamos abrir os nossos olhos. Por isso nossos olhos precisam ser abertos, irmãos, por causa disso.
Para nós não cairmos nessa questão de tradição e religião, irmãos. A cegueira, irmãos, a religião, a tradição, ela cega os olhos do nosso coração. Ela coloca aquele véu que a gente não consegue ver claramente a vontade do Senhor. Jesus respondeu o quê? Fora da lógica. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Mais uma vez, irmãos, o Senhor queria mostrar a vontade do Senhor naquela situação. Ele estava falando assim: discípulos, meus queridos e amados, não é nada disso que vocês estão acostumados a ver, não. Eu quero que vocês abram os olhos, porque isso é para manifestar a vontade de Deus. Aí no 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ou seja, abra os seus olhos. Abra os olhos, porque enquanto é dia, vocês precisam fazer a vontade de Deus. Porque depois, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite vai vir e acabou o tempo. Irmãos, eu e você, nós estamos vivos hoje, graças ao Senhor, pela misericórdia de Deus, não é? Mas é para quê, irmãos? É para fazer a vontade de Deus, não é? Ó Senhor Jesus, é para fazer as obras de Deus conhecidas diante dos homens. É por isso, irmãos, que nós estamos vivos hoje. Enquanto é dia, nós temos oportunidade. Irmãos, aproveite, não desperdice o seu tempo. Adolescente, jovem, especialmente, aproveite a sua adolescência para servir o Senhor. Aproveite a sua juventude para servir o Senhor. Irmãos de maior idade, de meia idade, todos aqui, todos nós, aproveita o seu tempo, a sua vida, para servir o Senhor. Não é tarde, irmãos. Tá certo? Nunca é tarde, não é? Se eu e você hoje tomarmos posição diante do Senhor, o Senhor vai nos honrar. Você crê nisso ou não? Você quer ser abençoado ou não? Mas vamos tomar uma posição hoje. Agora, amém? Enquanto é dia. Depois não vai ter mais tempo, irmãos. E aí o que foi, foi. Prestar conta diante do tribunal de Deus. Vamos reinar, ou não vamos reinar, vai ficar nas trevas, ou não. Aí, irmãos, mas nós decidimos isso hoje. Porque eu e você, nós precisamos nos abrir o nosso coração. Precisamos nos, irmão, tirar, desvencilhar de toda a religião. A igreja, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor tem dado muita graça para nós, ultimamente, não tem? E tem causado na igreja, no nosso meio, não só aqui em Itaúna, mas em toda a terra, tem causado o que, irmãos? Um desconforto no nosso lado humano, não é? Porque, irmãos, nós somos muito acostumados à velha maneira de se reunir. Eu e você, nós estávamos acostumados a vir para as reuniões, pedir os hinos, entrou a condução, os irmãos que conduzem, os irmãos vão conduzir, já tem os hinos, certo? O serviço de música vai, tudo formalizado, tudo formatado já. Então, eu não preciso fazer nada, estou tranquilo aqui. Vou lá, canto meu hino, né? No domingo eu posso pedir um hino que eu gosto, não é, irmãos? Mas assim, irmão, nós estávamos vindo, ouvindo os irmãos compartilhar a mensagem, acabou, e pronto. Aí daqui a pouco o que acontece, irmão? O Senhor causa uma coisa e dá o quê? Casa de adolescentes. Amém. Graças ao Senhor pela casa de adolescentes. Irmãos, isso é um item que Deus tem usado para o quê? Para revitalizar o viver da igreja. Agora eu e você, irmãos, não podemos ficar de fora disso. Eu quero só perguntar para os irmãos que começaram a se envolver com a casa de adolescentes, se vocês são os mesmos antes e depois de você se envolver com a casa de adolescente. Como que é, irmãos? Não, né? E eu creio nisso, irmãos, porque eu estou nesse meio, né? Mas aí o que acontece, irmãos? Se nós ficarmos só como espectadores, nós não vamos experimentar. Semana passada o Alimento Diário falou assim, estava escrito, né? Por que para algumas pessoas a palavra profética funciona e para outras não? A palavra não é a mesma? A fonte não é a mesma? Mas por que a palavra para uns funciona e para outras não? Coração.
Irmãos, o nosso problema é o nosso coração. Talvez seja um problema, mas talvez também seja a solução, não é? O Senhor nos deu a casa de adolescentes, revitalizar as reuniões, fazer a igreja se movimentar, né? O Senhor levantou a intendência agora, os irmãos com mais experiência, para cooperar com a casa de adolescentes, servindo, cooperando no que for possível, né? Levantou os capitães, os jovens, né? Para o quê? Para estar ajudando a mobilizar todas as tropas, né? E aí, irmãos, deu mais algumas coisas para nós. O que ele deu? A imersão. Aleluia pela imersão. E nos deu também o quê? Os gritos de guerra. Irmãos, imagina o Senhor nos trazendo tudo isso, né? Sem preparar a terra aqui, né? Mas, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor tem dado essas ferramentas para nós. Irmãos, isso não quer dizer que se você não pratica elas, você está fora do mover de Deus. Se atentem bem nisso. Mas fique clara de uma coisa: a palavra profética, que é a palavra que é falada por meio dos seus profetas, e a palavra atual, certo? Ela está falando sobre o quê? Ela está falando sobre o ler e orar? Ela está usando esse termo, irmãos? Vamos ser bem claros, tá bom? Ela não está usando mais esse termo. Tem algum problema em não usar mais esse termo? Mas, irmãos, olha só. O Senhor nos deu a imersão na palavra profética. A imersão, irmãos, é muito mais profunda do que somente o ler e orar. Mas é o ler e orar também ou não é? É também, irmãos. Você lê a palavra e ora a palavra, não é? Mas é muito mais profunda. Por quê, irmãos? É dando a palavra que o Senhor tem falado atual agora, hoje. E dentro dessa palavra, irmãos, gera o quê? O grito de guerra. O grito de guerra, irmãos, é o quê? É a palavra profética colocada de uma maneira que nos impulsiona, nos dá um gás, não é? Nos faz sair de nós mesmos, da nossa esfera convencional. Você já experimentou fazer o grito de guerra? Irmãos, eu quero propor um desafio para vocês. Todos nós, tá? Não só aqueles que vêm à frente, como aqueles que ficam no seu lugar, como aqueles que estão lá mais no fundo. Eu quero fazer um desafio para todos nós. Experimenta, irmãos, fazer grito de guerra. Como falou? Quem falou aí? Funciona, não funciona, irmão? Tá vendo, irmãos? Funciona. Mas quem vai dar esse testemunho? Quem que vai dar esse testemunho, irmãos? Quem experimenta. Se você não experimentar, irmão, você não vai entender. Aí você vai ficar que nem esses fariseus aqui. Quem pecou, Senhor? Foi seu pai ou sua mãe? Vamos seguir, né? Eu estou saindo aqui. Ó Senhor Jesus, amém? Louvado seja o Senhor. Mas aí no versículo 5, irmãos, olha só. Jesus falando, tá? Enquanto sou no mundo, sou a luz do mundo. Aí, irmãos, essa luz aqui, ela é para abrir os nossos olhos. Por isso que fala luz do mundo. Primeiro, irmãos, nós precisamos ser desconectados aqui dessa esfera terrena. Isso aqui nos limita demais, não é? Nós colocarmos nossos olhos, a nossa vontade, o nosso tempo 100% nisso, nos atrapalha demais, irmãos. Tem um hino que fala: embora na terra eu viva, tenho os olhos postos nos céus. Então, irmãos, o nosso viver aqui, qual que é o desejo do Senhor? Buscar em primeiro lugar o seu reino, pensar nas coisas lá do alto. Irmãos, o desejo de Deus é que nós olhemos para o alto, para onde Ele está, não é? E olha só, irmãos, a revelação, eu vou resumir aqui para os irmãos, tá bom? Do versículo 6 ao 12, Jesus faz uma coisa: dito isso, cuspiu na terra, e Ele fez um lodo ali, né, um barro. Ele cuspiu na terra e formou um lodo ali, um barro, e aplicou nos olhos do cego. Certo? É isso que está falando aqui. Aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Tudo bem. Irmãos, olha só que privilégio. Estava até comentando com os irmãos no labor.
Que privilégio nós do viver da igreja. O Senhor nos dá essa revelação, irmãos. Quantos aí fora não tem essa revelação? O que é cuspir, o Senhor cuspir? Que é a saliva do Senhor ter entrado em contato com aquela terra? O homem foi criado do pó da terra, não foi? Nós fomos criados. E o que sai da boca de Deus, irmãos, é o quê? É o próprio Deus, é a palavra de Deus. Aí essa mescla, irmãos, Deus falou, mesclou-se com a natureza humana, e aí a cegueira foi. Mas foi concluída nesse momento ou não? Não foi concluída nesse momento. Jesus fez isso e falou o quê? Vai e lava-te. Lava-te no tanque de Siloé, ou seja, no tanque do enviado. Esse é o significado, né? E ele foi, olha como que é, simples. Foi, lavou-se e voltou vendo. Irmãos, ele foi, lavou-se. Quem está falando isso aqui, irmãos? É a Bíblia, não é? É o falar de Deus, não é? Então Deus está falando que ele foi, lavou-se. Mas olha só que interessante, irmãos, versículo 11. Porque ali aí estavam perguntando pro cego se realmente ele era cego de nascença mesmo, né? Aí ele falou assim, no 10, né? Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui. Mas olha só, irmãos, aqui ele já não fala que o lodo foi aplicado. Claro, né? Ele fala um pouquinho antes, né? Jesus fez lodo e untou-me, né? Mas resumidamente aqui, para resumir, ele falou assim, então fui, lavei-me e estou vendo. Irmãos, olha só a importância de nós nos apegarmos ao que o Senhor tem falado hoje para nós. Porque, irmãos, o Senhor tem falado hoje através do seu enviado, não tem? Hebreus fala aqui, outrora, Hebreus 1, né? O Senhor tem falado de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas hoje, Ele tem nos falado pelo Filho, não é? O Senhor tem falado pelo Filho hoje, não tem, irmãos? Só que, o que acontece? O Filho precisa de um canal para falar a sua palavra hoje. Mas quem está falando? É o Filho. Mas Ele usa um canal. Todos nós estamos claros do canal que Deus colocou na nossa frente ou não? Primeiro ponto, irmão, nós precisamos estar claro do canal que Deus colocou à nossa frente. Irmãos, Ele é um membro como todos nós. É um membro. Nós, no viver da igreja, graças ao Senhor, o Senhor tem falado hoje, ultimamente, né? Que todos nós somos membros e nós precisamos funcionar. Eu e você, irmãos, recebemos função, não foi? E agora nós precisamos fazer o quê? Funcionar. Mas para alguns membros, Deus deu um pouquinho mais de função. Funções um pouco mais expressivas. Para quê? Para um bom funcionamento do corpo de uma maneira geral. Tem algum problema nisso? Vamos limpar o nosso coração, irmãos. Vamos limpar o nosso coração. Porque Deus tem um canal que é um membro que fala a sua palavra, a palavra de Jesus para nós, do Filho. E aí, irmãos, Ele fala para nós, e quando fala, os nossos olhos são abertos. Os nossos olhos são curados. Porque, irmãos, quem se envolve com as coisas do Senhor, tem alegria no coração. Porque, irmãos, é a palavra viva de Deus. Quem pode fazer isso? É homem? Nós não somos capazes de nada, irmãos. Nada que provém de nós, que vem do homem natural, não pode fazer nada, irmãos. Qual que é o sintoma da cegueira, irmãos? Crítica, julgamento. Nossa, mas agora os adolescentes estão indo lá para frente, estão fazendo esses gritos de guerra aí, será que isso mesmo, né? Não é muito, será que muito mundano isso, ou muita prática desnecessária? Como está, irmãos, a nossa crítica? É importante, irmãos, a gente entender isso. Por quê?
Porque isso vai mostrar para você e para mim, como que está o nosso coração. Porque se nós estamos cegos ou não. Porque assim, a cegueira entrou em nós. O homem, a natureza terrena, é cega, é caída, é morta. Por isso, irmãos, nós precisamos ficar muito atentos ao falar do Senhor. Se nós começarmos, irmãos, a criticarmos, a julgarmos, ó Senhor Jesus, irmãos, vamos procurar a luz do Senhor. Vamos procurar comunhão com os irmãos. Às vezes, irmão, a gente quer tentar ficar no nosso mundinho, ou ficar só na nossa dificuldade. Irmãos, quantos irmãos o Senhor nos deu? Por que nós vamos ter comunhão com os outros? Por que você não vai ter comunhão com alguém que possa te ajudar? Posso te ajudar, tá bom? Usa o seu espírito e vai a alguém que possa te ajudar. Cuida com quem você está procurando conselhos. Mas, irmãos, os membros têm a vida de Deus. E todos podem funcionar. E nós podemos, irmãos, ajudar uns aos outros. Se você tem dificuldade com a imersão, irmãos, procura alguém para te ajudar na imersão. Procura alguém, se tem dificuldade com o grito de guerra, procura alguém para te ajudar no grito de guerra. Tem dificuldade para compartilhar aqui na frente, irmãos? Vamos, procura, pede ajuda. Vamos pedir ajuda, irmãos. Se eu e você não estivermos contentes com a nossa situação, vamos pedir ajuda. Amém? Ó Senhor Jesus. Precisa avançar, né? Acho que é importante não deixar esse versículo de fora. 2 Coríntios, capítulo 11. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ó Senhor Jesus, amém? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. No começo nós falamos, né? A serpente, irmãos, ela é sagaz, ela é astuta. E a astúcia dela fez com que a morte entrasse no homem, a cegueira, né? Mas, irmãos, olha só o que o apóstolo Paulo, né? Ele frisa. A mente não pode se apartar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Por isso, irmãos, que é importante nós cuidarmos do nosso coração. Porque, irmãos, olha só como nós somos complicados. Nós complicamos muitas coisas, né? Nós, às vezes, julgamos, mas não queremos estar lá junto. Às vezes parece mais fácil a gente julgar, não é? Do que se envolver. Mas por que isso, irmãos? Porque quando você se envolve, você se compromete. E quando você se compromete, Deus começa a te transformar. Quando você se compromete, Deus começa a te transformar. Mas aí, irmãos, entra a questão da transformação, requer o quê? Negar a vida da alma, não é? Causa incômodo, não causa? Você, coisas que você talvez não concorde na sua vida natural, no seu homem natural, o Senhor fala o quê? É isso mesmo que você tem que fazer. Tem que visitar, tem que orar, tem que pegar o evangelho, tem que fazer imersão, tem que ler a Bíblia, o alimento diário, tem que entrar na palavra, tem que acompanhar as lives de quinta, as lives do PAC de sábado, a palavra de domingo. Mas aí, irmãos, aí o que? Você vai ter que dispor de tempo, né? A agenda positiva, você vai ter que dispor financeiramente também. Mas, irmão, você tem que dispor. Para seguir o Senhor, irmão, nós precisamos abrir mão das nossas coisas. Os líderes ali, eles não estavam preocupados em abrir mão das suas coisas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente se envolve com as coisas do Senhor, no versículo 15 de João 9, fala assim: então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos,
lavei-me e estou vendo. Ou seja, irmãos, esse era o testemunho que ele tinha. Por quê? Porque ele tinha experimentado isso. Irmãos, Deus tem dado, semana que vem, adiantando, né, ainda na comunhão nós vamos ver como vai ser o andamento, mas nós teremos cara de adolescente, amém? Amém, irmãos? Próxima semana é semana de cara de adolescentes. Aí está a oportunidade. Você quer ter o seu testemunho? O cego tinha o seu testemunho para dar. Ele me lavou, aplicou, né, o lodo nos meus olhos, eu fui lá, lavei e estou vendo. Esse foi o testemunho dele. E aí nós vamos depender de testemunho dos outros? Só testemunho dos adolescentes, dos irmãos que se envolvem. Você quer ter a sua experiência com o Senhor ou não? Que tal nós fazermos um desafio para o Senhor? Sexta e sábado ainda não temos a programação completa, como será, por conta da reforma. Mas vamos comunicar em nome de Jesus como vai ser a programação. Mas pode ter certeza que você vai poder participar. Você quer participar? Quer participar? Aí precisa se dispor, né? Senhor Jesus. Irmãos, aí a religião ainda mais uma vez veio, né? Mais uma vez veio, não acreditaram no cego. Tiveram que chamar seus pais. Complicado, né? Muito complicado. Tiveram que chamar seus pais, vão confirmar se realmente é, porque ele está falando que ele é, mas ele está duvidando, né? Os pais falaram o quê? Realmente, é nosso filho e ele era cego de nascença. Como ele voltou a ver? Não sei. Quem vai falar vai ser ele, né? Para ele se isentar de algumas coisas ali, né? Aí, irmãos, perguntaram para ele, o que ele falou mais? No versículo 25, ele retrucou: você é pecador? Não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Irmãos, que testemunho é esse? Eu era cego e agora vejo. Irmãos, nós estávamos antes do mundo, cego para as coisas de Deus, mas agora o Senhor nos colocou na igreja. E agora o que, irmãos? Nós vemos o que? A vontade de Deus. Irmãos, o Senhor não abriu os nossos olhos para ver as nossas próprias vontades. O que eu quero, o que eu acho correto, o que eu acho certo ou errado. Não. Deus abriu os nossos olhos para quê, irmãos? Para cumprir a sua vontade. E a vontade de Deus é o quê? Encabeçar todas as coisas em Cristo. Mas para isso ele precisa encabeçar quem primeiro? Eu. Deus precisa primeiramente me encabeçar. Para quê, irmãos? Porque aí eu sou encabeçado, os irmãos são encabeçados, ele é encabeçado, ela é encabeçada. Como vai acontecer o quê? Todo mundo encabeçado. Mas parte de quem? De mim primeiramente. Irmãos, Deus abriu os nossos olhos ou não abriu? Você pode proclamar que você vê hoje ou não? Você vê a vontade do Senhor ou não, irmãos? Se você ainda não vê a vontade de Deus hoje na sua vida, e não, irmãos, olha só, não é somente a vontade para você, mas é a vontade de Deus, que você e eu e você, nós estamos incluídos nessa vontade, que é o que, irmãos? Encabeçar todas as coisas, é edificar o corpo de Cristo. Para isso eu e você nós precisamos funcionar. É da imersão de hoje, não é? Que fala isso. Ponto 3. Fala assim, na igreja, Deus quer que todos venham a Ele e atuem. Deus quer que todos venham a Ele e atuem. Como foi um grid guia que nós tivemos semanas passadas? Ninguém cruzando o braço. Não é? Vamos descruzar os braços e vamos trabalhar. Irmão, Deus precisa de trabalhadores. Aqueles que fazem a vontade dEle, não é? Olha só, o 31, irmãos. No capítulo 9 de João. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Deus, irmãos, não atende a pecadores. Nós precisamos estar atentos, viu, irmãos? A nossa posição, de maneira objetiva, nós já fomos colocados de maneira
separada do mal, certo? Porém, no nosso dia a dia, disposicionalmente, requer a nossa disposição, nós precisamos nos apartar do pecado. Irmão, se eu e você vivemos hoje na prática do pecado, você não vai conseguir ver o que o Senhor está falando. Você vai continuar cego. Um discípulo, mas cego. Quantas semanas o Senhor tem falado, irmãos? Né? João 6, João 7, João 8. Luz do mundo, luz da vida. Luz do mundo, luz da vida. Quantas vezes? Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Está vendo, irmãos? A preocupação do Senhor é com quem, irmãos? É com todos nós, não é? Só que olha só, irmãos, o Senhor tem um carinho especial. Deus atende a quem cumpre a sua vontade. Não, Deus fala, né? Eu sei que eu posso contar com Ele. Eu sei que eu posso contar com ela. Então o Senhor vai te dar meios para você cumprir a vontade dEle aqui na terra. Tem um ponto importante, irmãos, finalizando esse capítulo. Versículo 35, ele fala assim: ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Jesus podia perguntar outra coisa, né? Você está bem? Como você está? Está chegando bem? Como que foi, né? Tem alguma coisa? Você teve algum problema? Como que foi? Mas o Senhor estava preocupado com o quê? Crês no Filho do Homem? Os outros irmãos não estavam preocupados em crer no Filho do Homem. Mas o Senhor, quando restaurou a vista daquele cego, Ele estava preocupado. Você crê no Filho do Homem? Irmão, o Senhor abre os nossos olhos nessa noite. Mas é o quê? Para que nós possamos crer. Eu e você, nós precisamos crer. Ó Senhor Jesus. Aí vem o versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí Jesus veio para definir. Né? Colocar um ponto final. Definição. Jesus passa e tem definição, não tem? Você é do Senhor ou não é pelo Senhor? Ali quando eles pecaram lá, né, quando fizeram o bezerro de ouro, enfim, fizeram tudo aquilo lá, o que aconteceu? O Senhor falou para Moisés, ó, Moisés teve que chamar o povo ali e falou assim, ó, quem é de Deus, vem para cá, dá um passo, vem para frente, vem para frente, isso aí, bem lembrado, dá um passo. Deram um passo, quem que deu o passo? Levi, não foi? Tribo de Levi. O que ele falou? Pega a espada e mata o seu irmão. Tem meio termo aí, irmãos? É difícil, não é? O irmão que você gosta tanto, mas ele começa com umas palavrinhas meio estranhas com você, né? Começa umas palavrinhas que começa a colocar dúvida, ou começa a abrir os seus olhos demais. A gente já viu, né, que esse abrir os olhos não é saudável, né? Aí começa a abrir os seus olhos, irmãos. Nossa, não é que é verdade isso daí? Tá certo. Não é muito bem assim, não. Aí, irmãos, os que se posicionam pelo Senhor, tem que se apartar desses. E essa palavra veio de Deus. Irmãos, cuide com o que você está ouvindo, tá bom? O que você tem ouvido lá fora, ou o que você tem ouvido no seu dia a dia, se não vem do verdadeiro, fecha os seus ouvidos para isso. Isso soa como um alerta para todos nós. Se você não sente paz ao ouvir, ou se você acha que é muito bom para sua alma, cuidado. Muito cuidado. O Senhor quer abrir os nossos olhos, não quer? Vamos abrir os nossos olhos, irmãos?
Que tal nós orarmos um pouco ao Senhor? E depois nós vamos compartilhar um pouquinho, né? Seis irmãos, né? Então vai preparando aí o seu encargo, a porção, para você complementar a mensagem também. Você também pode dar a sua porção, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, declaramos que nós éramos cegos. Nós éramos cegos, mas nós estamos saindo daqui vendo. Senhor, obrigado, Senhor, abrir os nossos olhos. Obrigado que o Senhor lavou os nossos olhos com a sua palavra. Nós queremos continuamente ser lavados por Ti. Não queremos permanecer na mesma esfera que nós vivemos, na esfera terrena, na esfera da cegueira espiritual. Nós queremos ser libertos. Eu quero ser liberto. Liberta-me, Senhor. Cura-me, Senhor, para ver a Tua vontade e ser um executor da Sua vontade. Cooperar com o Senhor, fazendo a Tua vontade. Trazer o Senhor de volta. Conta comigo, Senhor. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. 6 irmãos. Jesus é o Senhor. Ô, glórias. 3 irmãos.